pergunta para vocês: vocês sabem o que é TaaS? TaaS, Talent as a Service? As análises recentes que foram realizadas aí pela Deloitte, pela McKinsey, pelo Boston Consulting Group e matérias que foram publicadas na Forbes apontam que esse modelo de contratação para profissionais experientes é uma tendência bastante relevante já globalmente. E tem países como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, comunidades que são membros do Reino Unido, estão na vanguarda da adoção desse modelo devido a uma combinação, né, da força das suas economias, da habilidade adaptativa e das demandas de uma cultura corporativa que valoriza cada vez mais a flexibilidade na contratação de seus profissionais. Na prática, você contrata a solução para um desafio através do conhecimento e da experiência que são agregadas por esses profissionais e pelo tempo que você precisar. Porque, como todo mundo sabe, né, os profissionais experientes, competentes, com mais de 50 anos de idade, frequentemente são preteridos na disputa por vagas de trabalho em função da sua idade, embora isso nem sempre seja explícito, mas eles são os preferidos quando a empresa tem um problema para resolver que é complexo ou precisa complementar a habilidade do seu time para enfrentar algum desafio emergente aí. No fundo, você contratar uma pessoa experiente é como trazer o futuro para o presente, né? Trazer a experiência que você só terá no futuro para o momento presente através de uma pessoa mais experiente. E para conversar sobre esse tema, a gente está convidando aqui para o nosso bate-papo as duas sócias da Talento Sênior, a Juliana Ramalho e a Cris Sabag, que são especialistas em encontrar soluções através de pessoas experientes. Eu vou colocá-las na tela aqui e dar as boas-vindas para a Cris e para a Juliana. Bem-vindas! Oi, Flávio. Boa noite, Ju. Boa noite, público. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Legal. Eu também, gente. Esquecendo o nosso friozinho aqui com essa live. Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês é: o que é que faz a Talento Sênior? Porque eu já sei, mas quem está nos assistindo talvez não saiba. Obrigada, Flávio, pela pergunta. Essa ideia, todo mundo se surpreende quando eu falo que eu tive ela aos 22 anos. Hoje, né, todo mundo acha que essa ideia de você trabalhar com senioridade, com sênior, com pessoas 45 mais, é algo que quem vai pensar nisso? Quem é 45 mais? Contudo, eu tive essa ideia quando eu tinha 22 anos, eu estava no meu primeiro estágio num banco e eu vi o cara ao meu lado que estava me ensinando desde derivativos até como se comportar numa reunião, porque quando a gente sai da engenharia, né, Flávio, quem ensinou para a gente como você olhar as pessoas, fazer conexões, fazer um bom e-mail explicativo? Nada, né? A gente sai lá fazendo cálculo e como que você vai se comportar num banco quando você depende de tantas pessoas e tanto network. Então, ele estava me ensinando desde soft skills até derivativos. E um dia ele está com uma caixa de papelão e conta que ele está esvaziando a mesa dele porque ele faz 60 anos. E ele precisa ir embora. E eu descubro no dia seguinte ele realmente não estava mais lá. E aquilo me incomodou pela pessoa em si, que não teve a oportunidade de decidir se queria ficar ou não. Por mim, porque, poxa vida, eu nem sabia que tinha termo intergeracional, mas eu estava sendo impactada por perder um sênior ao meu lado que estava me ensinando muito, principalmente incomodada pelo país, porque eu falei, uma pessoa dessa, cheia de conhecimento, cheia de expertise, como assim o que ela sabe não vai ser mais aplicado? Não tem problema que não seja aplicado nesse banco, mas o problema é que não tinha caminho ou mecanismo para ser compartilhado com pequenas e médias empresas que são tão demandantes de talento, é tão necessário. Então, aquilo ficou na minha cabeça desde os anos 2000. E eu fui, né, vamos pensar nesse plano de negócio, etc. Tive a oportunidade de morar fora. E quando eu fui fazer o MBA em empreendedorismo na Colômbia, foi que eu percebi que existia no mercado americano um mecanismo para isso, que era o executivo fracionado. Nada mais é do que a experiência de um profissional que muitas vezes ficou no mercado corporativo grande, aonde podem pagar pelo desenvolvimento dele, então ele se beneficia também disso, mas ele, então, agora é um executivo fracionado que cuida de várias empresas, que aporta o seu valor em várias empresas. Já tinha isso lá, né? Eu me espelhei bastante numa organização chamada Reserve, inclusive, que é justamente isso, Reserve, e trouxe para cá. Mas naquela época, a nossa CLT não permitia isso. Com a reforma trabalhista de 2017,
foi um ganho, acho um ganho enorme para a gente em trabalhabilidade, porque dá novas formas de contratação de profissionais e permite, então, esse novo tipo de contratação. De forma que a gente se uniu e decidiu colocar a mercado essa empresa chamada Talento Sênior, justamente no modelo mais ainda moderno de executivo fracionado, que é o Talent as a Service. Por que ele é mais moderno? Porque ele engloba o executivo fracionado, que faz trabalhos part-time mais perenes, e também engloba o executivo por projeto, a mentoria. Então, você contratar alguém para vir spot, resolver um problema na sua empresa por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e finalizado o problema, tchau, ele parte para outra empresa. Qual o tamanho da resistência que vocês enfrentam aqui no Brasil para começar a divulgar essa ideia de contratação dessa experiência, né, do executivo sênior de maneira fracionada? Eu, como estudiosa do assunto, Flávio, eu não sei, eu não posso afirmar que há uma resistência no modelo Talent as a Service, tá? O que eu vejo, como estudiosa, é que a gente tem um outro problema, que é o problema do etarismo, tudo bem? E isso, às vezes, influencia aqui. O que acontece, principalmente nas pequenas e médias empresas, a grande já enxerga, mas a pequena e a média, principalmente, o que acontece com ela, é que ela ainda não conhece esse modelo. E ela não conhecendo esse modelo, ela não sabe qual o benefício que ela leva em se adaptar a ele, ou o que ela está perdendo do ponto de vista de ter um cara altamente competente, up-to-date com o que está acontecendo no mercado, dentro da sua operação. Então, o que envolve isso, além da falta de conhecimento, é, putz, será que esse cara que trabalhou numa grande empresa vai querer vir prestar um serviço para a minha pequena, para a minha média? E aí a gente tem que ir ao mercado dizendo que ele super quer. Porque hoje os modelos de contratação eles estão mudando e esse pessoal está tão up-to-date com o que está acontecendo no mundo que ele sabe que aquele modelo antigo, hierárquico, CLT, nas grandes corporações, está fadado a se destruir. E aí, ele, de olho nisso, ele fala, pô, quero ser eu, o primeiro a experimentar esse novo modelo, tá? Então, eu não acho que é resistência, eu acho que a gente tem, sim, uma falta de conhecimento aliado a algum viés que aí é individual e que a gente está trabalhando em cima disso também. Eu concordo com a Cris, mas eu acho que o desconhecimento é até um ponto antes, é o desconhecimento da própria reforma trabalhista, porque como a gente viveu muito tempo com leis muito severas na CLT, a gente carrega isso. Então, RH de grandes empresas carregam esse medo da mudança e as pequenas e médias empresas, porque também não tem muita informação a respeito. Eu acho que depois da reforma trabalhista teve um período de endemonizar aquela pejotização, como se fosse alguma coisa errada. Então, pejotização não é correto, você contratar alguém que deveria estar no modelo CLT no formato PJ, mas você contratar PJ, pelo contrário, é motor da economia que abre muita possibilidade de trabalho. A gente fala aqui em trabalhabilidade, não empregabilidade. Então, a reforma trabalhista tem muitas formas de contratar as pessoas. E aí o empresário brasileiro que não está confortável fala, não, eu tenho medo de contratar dessa forma. E não deveria ter. Óbvio que ela exige uma contratação com outro formato, é outra conversa. Você está contratando um fornecedor de serviços. O contrato é em função da meta que ele tem, do resultado que ele precisa te entregar, e não do horário que ele vai fazer, se ele vai ficar lá tomando ou não um cafezinho com a sua equipe. Então, isso para o gestor dá uma bagunçada no que ele está acostumado a fazer. É uma conversa mais de alto nível, você falar da entrega em si e não do, putz, começa segunda-feira e aí a gente vai vendo o que você vai fazer. Não, é uma conversa. Então, por isso, você tem que preparar os dois lados, inclusive. O sênior, que agora é um prestador de serviço para entregar um resultado, né? E o gestor, o dono da empresa, o diretor, para que aquela cobrança seja feita da forma correta. Então, esse desconhecimento, acho que é anterior. Depois que eu perceber que, putz, economicamente, isso é muito viável, é eficaz, né? Uma gestão boa do seu recurso, com menos burocracia, aí vão entender o Talent as a Service direitinho. Eu já trabalhei em algumas empresas que pejotizaram, principalmente o alto nível da companhia,
E ficavam super preocupadas, por quê? Porque, na verdade, estavam trabalhando e conduzindo a relação com o profissional exatamente como se fosse um empregado CLT. E aí ficavam super nervosas, não, como é que a gente faz para fazer de conta que isso não é CLT? Não, não é esse o caso, né? Assim, não é CLT, né? Exatamente. Aí não tem mais risco. A Cris fez um comentário, né, a respeito vamos dizer, do preconceito, né, desse possível viés da percepção das pessoas mais velhas, tal, né? E eu brinquei já 2 vezes aí com o currículo acadêmico da Cris, mas a verdade é que também as pessoas têm, né, não é só a experiência profissional, tem que se manter atualizadas com relação a outros temas também. E o primeiro tema que me vem à cabeça sempre quando eu falo de resistência, preconceito e tal, é a questão tecnológica, porque a tecnologia vem sendo uma das maiores preocupações de todas as organizações aqui no Brasil e no mundo. Tem aquela ideia de que os jovens são mais digitais do que os mais velhos, né? E que, assim, parece ser uma verdade, irrefutável. Se vocês identificam que essa questão ela é primordial nesse preconceito, como é que se enfrenta isso? Ela sempre aparece, viu, Flávia? É impressionante. E eu sempre tenho um trabalhinho, eu conto uma listinha, né? Eu falo, poxa, é engraçado como as pessoas têm essa visão, né? Os atuais 50 mais, assim, foram os primeiros a adotar tecnologia, né? O cara foi o primeiro a usar o tal do Atari, né? Eu me lembro bem disso, a usar os primeiros Nintendo, a usar os pagers, né? A usar os fax, a comprar um celular, né? Então, de onde nasceu isso? Tudo que aconteceu aí de internet, de notebook, né? Tudo que está hands, estava com eles, né? Conosco, né? Porque eu tenho 51. Então, assim, de onde está saindo que a pessoa 50 a mais não é digital? Ela é super digital. Isso é uma falácia que nos contaram. Estar atualizado depende muito do mindset da pessoa, da vontade dela de aprender. A gente, na Talento Sênior, a gente tem visto os sêniors, assim, que, claro, algumas pessoas estão correndo atrás, tentando conhecer outras coisas mais, mas eles são data drive, eles estão o tempo todo tentando aprender, as comunidades se conversam, troca figurinha, vai atrás de conhecimento, então, realmente, eu, hoje, não enxergo isso. Você tem razão, o mercado comete essa gafe de ficar o tempo todo com esse estereótipo de que a pessoa 50 a mais ou o profissional 50 a mais não está atualizado. Então, vou falar novamente, é uma falácia, né? Isso não é verdade, não pode se generalizar dessa forma, e eu acho que a maneira que eu tenho como estudiosa, ou que a Talento Sênior como empresa tem para resolver o problema, é o tempo todo falar sobre isso, né? Que o ser humano, aos 50 anos, está no ápice da sua cognição, o que significa dizer que ele está super bem aprendendo qualquer coisa que ele queira aprender? Ah, Cris, mas isso não é uma verdade para todos. Claro que não, gente. Então, não é a idade cronológica que está colocando o profissional, bem ou mal, frente à era digital, frente às tecnologias, frente ao mercado de trabalho, né? Não é a idade cronológica, né? É a maneira como ele vive aquele momento, aquele cenário. Então, a gente precisa tirar algumas coisas da frente e começar a ver a vida como de fato ela é, né? Eu mais do que concordo, porque é o seguinte, o que a inteligência artificial atual está fazendo? Ela coloca, como ela é facilmente, ela é muito user-friendly, ela coloca quem manja muito de tecnologia, quem manja pouco, em condições mais iguais de utilização da inteligência artificial. Porque ela é bem fácil de manejar. Quando você fala assim, então não é de tecnologia que precisa entender. Ixi, então experiência conta mais. Depende de uma boa comunicação com a ferramenta de inteligência artificial. Aí a inteligência artificial roda e traz uma resposta. E aí precisa de uma análise crítica da resposta que veio. Quando eu olhei aquelas 3 caixinhas, eu falei, precisa de um sênior aqui e precisa de um sênior aqui. Por quê? Porque a experiência para você saber se a resposta que ela te deu é boa ou ruim vem de conhecimento. Não é a pessoa, né, que não teve o manejo. Ali, você, pelo contrário, as empresas daqui a pouco, elas vão estar correndo atrás de quem tem o conhecimento técnico, porque a tecnologia, tá aqui disponível para todo mundo, entendeu? Qualquer um utiliza de forma igualitária. Então, aonde vai estar o diferencial? Em quem, de fato, tem histórico, bagagem, experiência
para poder dizer se a inteligência artificial está indo bem, ruim, para poder refazer os tal dos prompts, o pedido correto e a análise correta para ela não alucinar. Então, para mim, o futuro é muito mais sênior do que hoje, porque a tecnologia ela vai ser muito simples para todo mundo, cada vez mais. Então, para mim, a próxima década é de trabalhabilidade nas pequenas e médias empresas, com um poder gigante que o sênior vai ter de trazer, inclusive, inteligência artificial para essas empresas. Porque, de fato, quem vai colocar uma inteligência artificial que tenha resultado ali dentro é quem tem experiência naquele segmento, naquele setor, naquele produto. Qual é a mensagem final de cada uma de vocês? Sim, deixar um recadinho de 10 segundos, 30 segundos, sei lá, aquela frase de fecho que vocês querem que as pessoas se lembrem deste encontro, levem deste encontro aqui. O mundo concebido nesse modelo CLT de segunda a sexta-feira, né, para 10 anos, 15 anos, ele está fadado a um fracasso tremendo, porque não se precisa mais desse recurso o tempo todo full time, né? O que você precisa é de pessoas capacitadas com muitos conhecimentos diferentes, diversidade de habilidades e conhecimento, atuando em projetos, né? Projetos que podem durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas que certamente não vão durar 5, não vão durar 10, como a gente estava acostumado a ver. Sênior parado é PIB descartado. O World Economic Forum fez uma conta só com os países desenvolvidos, e a conta que eles falam que é PIB que não está sendo criado na economia, de 5 trilhões de dólares, por 50 a mais que não estão na economia. Não é a sociedade que nos faz um favor quando contrata o sênior. É o sênior que está fazendo um favor para toda a economia quando continua ativo. Talento sênior, é isso aí. Obrigada. Espero vê-las no futuro próximo. Esse é o bordão desse canal Descolapso. Nós também. Combinado.